Vamos abrir a palavra de Deus? No livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler o verso 4 e 5. Vamos falar sobre as armas espirituais de Deus, as armas e recursos de Deus para a sua igreja, ou para o cristão. Não é? Estamos falando sobre a igreja do Senhor nesses dias, e o desafio que é ser uma comunidade cristã em pleno século 21. Estamos abordando esse assunto, e hoje eu quero falar sobre quais são os recursos de Deus, armas de Deus, que estão disponíveis para a vida de cada um dos cristãos e para a vida da igreja do Senhor. Vamos lá, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Preste bem atenção, Paulo está dizendo, as armas do cristão não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus, para quebrar os paradigmas, para destruir fortalezas e fazer com que as pessoas sejam cativadas à obediência a Jesus Cristo. Esse é o desafio de Deus para nós. E eu tenho pensado sobre igreja, eu vivo intensamente essa questão da comunidade cristã, eu ouço falar, eu leio sobre isso, eu ouço outras pessoas pregando sobre a igreja do Senhor e como a igreja pode influenciar a sua sociedade de maneira positiva, como a igreja pode causar um grande impacto onde ela está plantada, na geração em que ela está plantada, e eu não tenho medo de dizer, ai da humanidade se não fosse a igreja do Senhor Jesus. Nós estaríamos numa situação muito pior do que já estamos hoje. E se algo tem acontecido, é porque o povo de Deus tem clamado ao Senhor e tem feito diferença no meio da sociedade. No entanto, irmãos, eu confesso que eu me sinto desconfortável e às vezes preocupado, porque percebo que um dos perigos que cerca a vida da igreja é o fato de cristãos começarem a confiar demais em si mesmos e confiar demais nos seus recursos. Quem conheceu a Igreja Batista Metropolitana há uma década, um pouco mais de uma década atrás, defrontou aqui com uma igreja pequena, que se reunia dentro de uma capelinha de madeira, e de repente, de maneira extraordinária, em pouco mais de uma década, Deus fez com que essa igreja crescesse. Nós estamos fazendo o segundo culto agora dessa noite, várias pessoas estão de pé de trás, e nós vemos nisso uma ação de Deus, vemos Deus abençoando este trabalho. Temos hoje um prédio, estamos ampliando, estamos construindo, temos associação, temos creches, estamos trabalhando na cidade, estamos trabalhando no interior, vemos a igreja enquanto organização crescendo. Mas eu fico incomodado de pensar na possibilidade de nós vivermos um tempo de acomodação, e eu creio que a acomodação é sempre um perigo muito grande e muito grave, que pode atingir a vida da igreja ou a vida de qualquer um de nós individualmente. Eu digo acomodação quando nós percebemos na nossa vida a estabilidade, o sucesso. Aquilo que nós estamos fazendo está dando certo. E porque está dando certo, a gente para de depender de Deus. Para de confiar no Senhor como deveríamos. E às vezes começamos a depender demais de nós mesmos, do nosso próprio sucesso. Quando tudo está bem, a tendência é que a gente comece a descansar demais. Como o povo de Deus no Antigo Testamento, que em períodos de grande bênção de Deus, em que Deus os colocou por cima, se acomodaram, confiaram demais nos seus próprios recursos, e por causa disso, baixaram as guardas, e muitos deles caíram. Davi foi um que passou por essa triste experiência, aquele menino valente, corajoso, impetuoso, que amava Deus, que amava a verdade de Deus, que amava a palavra de Deus, que amava o Senhor e que era amado por Deus. Este é o significado do seu nome, o amado de Deus. Aquele Davi
que não media esforços para lutar com um gigante ou com quem quer que fosse, para defender a honra do seu Senhor, que se tornou um grande rei, amado, vitorioso, que sobrepujou as outras nações, que fez com que o povo de Deus se tornasse um povo elevado às alturas em relação às outras nações. Quando tudo está muito controlado, tudo muito em ordem, tudo muito organizado, tudo dentro de uma previsão perfeita, Davi descansa demais, acomoda-se, e por se acomodar, acaba caindo. Do que é que a gente precisa hoje? Eu fico às vezes questionando o que é que nós precisamos hoje. Me parece que a igreja do nosso século, e olha que o Brasil, o IBGE diz que o Brasil tem 22% de evangélicos. Igrejas crescendo por todos os lados, igrejas alcançando várias áreas nas cidades, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, a igreja tomando conta de áreas, tomando conta de programas de televisão, comprando redes de televisão, de rádio, enfim, crescendo, 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 e eu fico perguntando, do que é exatamente que nós precisamos? Será que às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos vemos crescendo, e isso acomoda o nosso coração? O livro de Apocalipse nos mostra, no capítulo 2 e no capítulo 3, 7 igrejas, 7 revelações de Deus para 7 igrejas na Ásia. Igrejas que existiram na época, mas que alguns intérpretes também acreditam que representava cada uma delas um período diferente da nossa história. E se isso for verdade, nós estamos vivendo o período da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E se isso for verdade, preste bem atenção no texto, na exortação de Deus que Deus dá àquela igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, o quê? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma dura repreensão de Deus para uma igreja que tinha tudo, que alcançou o patamar da prosperidade. E que Deus diz: vocês estão confiando demais em vocês mesmos. Faltaram 3 elementos entre vocês. O ouro refinado pelo fogo. Sabe o que é isso? É o caráter provado por Deus. Provado e aprovado pelo Senhor. As vestes brancas, que é a santidade. A pureza de mente, de coração. A pureza de comportamento dos cristãos. Que faz com que eles andem em santidade na presença de um Deus que é santo. E o colírio nos olhos, para que enxergassem mais longe e percebessem as possibilidades de Deus. Ocorre que todas as vezes na história da igreja, em que a igreja utilizou-se do ouro refinado, das vestes brancas e do colírio, ela foi perseguida. Porque a perseguição faz parte do caráter da igreja, da vida da igreja, sempre fez parte da história da igreja. Não tem como seguirmos fielmente o cristianismo sem o impacto do sofrimento e da perseguição. Por isso, lá em Atos 17:6, está escrito: estes que chegaram até nós, esses que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Esses que têm feito com que coisas aconteçam ao redor. Esses que têm quebrado paradigmas. Esses que têm revolucionado a sociedade.
chegaram até nós. A igreja é assim, onde ela chega, ela causa revolução. Onde o evangelho chega, ele começa a mexer com estruturas, e nem todo mundo gosta disso. Lembre-se que Jesus era sofredor. Isaías o apresenta como servo sofredor, lá no capítulo 53, diz que ele é como um cordeiro mudo, que vai sendo levado para o matadouro, sem abrir a sua boca, sem que se ouça a sua voz. Faz parte, portanto, da missão da igreja ser sofredora também. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 17, se é certo que com ele padecemos, por ele também seremos ressuscitados. Queremos a ressurreição de Jesus? Sim ou não? Teremos que padecer com ele. Faz parte do caráter da igreja. Faz parte da história da igreja, ser perseguida por Cristo. E não voltar atrás. Não perder o seu papel de ser sal, de ser luz no meio da sociedade. Mas como é que a igreja interfere na vida de uma grande metrópole como Salvador, por exemplo? Como é que as igrejas podem ter um papel preponderante, um papel de quebra de maldições, de paradigmas, de hábitos já cristalizados? Como é que a igreja denuncia o pecado e invade a sociedade e prega uma mensagem poderosa que transforma os corações? Do que ela precisa para fazer isso? Como é que nós podemos ter expressão no meio da cidade? Alguém pode dizer, vamos fazer manifestações. Ok, muito bem, vamos fazer passeatas, vamos fazer marcha. Mas eu questiono, qual o valor da marcha? Qual o valor das passeatas? Qual o valor das manifestações? Porque nas manifestações que estão acontecendo por aí, os nossos jovens participaram, eu estive lá com eles. Não há nada de mais que você, enquanto um cidadão, participe de uma manifestação reivindicando o governo, que coisas diferentes aconteçam, que hajam mudanças nesse estado caótico que é a política brasileira. Nada demais. Desde que, claro, não se parta, não se enverede pelo caminho da insubordinação, da rebeldia, do ataque a policiais, da quebra de limites estabelecidos e etc. Não há nada demais. Mas e a igreja? E se tratando da igreja de Cristo? Será que o fato de sairmos pela rua com cartazes dizendo Jesus salva, o evangelho é a verdade de Deus, será que isso vai causar algum impacto na sociedade? Será que se nós tivermos mais programas de televisão, se nós tivermos mais programas de rádio, se nós tivermos associações, agremiações, que possam realizar projetos sociais de impacto, atingindo várias necessidades, será que isso vai nos dar expressão? Será que se esse templo for construído, ampliado, uma vez, duas vezes, três vezes, se tornar numa grande catedral, confortável, perfeita, um templo magnífico, funcional, com prédios adicionais, que atendam os nossos filhos, desde bebezinhos até os idosos, que atinja variadas faixas etárias dentro dos seus interesses, será que isso causará um impacto no meio da sociedade? Será que se nós fizermos grandes programas, apresentações em praça pública, será que isso vai causar um impacto? Honestamente falando, eu não acredito que nada disso vai funcionar, nada disso, se nós não começarmos a utilizar as armas de Deus, que são poderosas em Deus para quebrar os sofismas da nossa sociedade. Não vai, não adianta. Portanto, a parte dos recursos humanos que podem, em determinado momento, ser utilizados, a parte disso, nós temos que trabalhar o nosso coração e lançar mão das armas espirituais de Deus a nosso favor. E elas estão nas Escrituras.
E eu queria pensar algumas delas com você hoje. Quais são essas armas de Deus? Quais são essas armas que Deus utilizará para que a gente possa rever o nosso papel de ser sal e de luz e métodos de Deus que nos foram colocados à disposição para impactarmos o lugar onde nós estamos? Quais são esses recursos de Deus? E eu queria pensar nesses recursos de Deus a partir de histórias variadas do livro de Atos. E quero passar voando por cima de cada uma delas. Porque o livro de Atos é extraordinário. No livro de Atos há o registro do momento em que a igreja nasce e começa a avançar. A partir de Jerusalém. E começa a crescer. Judéia, Samaria, confins da terra, começa a invadir o mundo dos gentios, e ela vai quebrando aquela onda de idolatria, ela vai quebrando aquela onda da religião formal, ela vai quebrando as filosofias, e a igreja vai entrando em todos os lugares, e ela não tem recursos que nós temos hoje, ela não tem mídia, ela não tem televisão, ela não tem templos, ela não tem dinheiro, ela não tem nada, é só o povo de Deus. E esse povo de Deus vai entrando pelas cidades e vai transformando corações. É algo fantástico, que acontece a partir da vida dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de Silas, dos demais apóstolos, do povo de Deus, naquele início do trabalho. E eu creio, irmãos, que tal qual aconteceu naqueles dias, isso pode perfeitamente acontecer hoje conosco. Qual é a primeira arma de Deus que tem que estar à nossa disposição? É o poder do Espírito Santo de Deus que Deus derramou sobre nós. Poder é autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E depois ele disse, eu vos dei autoridade para pisar os escorpiões. Lembra disso? Ele falou, a autoridade de Deus, o poder do Espírito de Deus, é a ação sobrenatural de Deus sobre a vida do seu povo. Veja o que Jesus diz, Atos 1:8, Jesus diz assim, mas recebereis poder, diga comigo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. É promessa de Jesus. E ele diz assim, fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Sabe por quê? Porque não adianta a gente querer sair e fazer coisas extraordinárias, se o poder de Deus não estiver agindo na nossa vida. Se não começar no nosso coração, e eles obedecem ao Senhor, e 120 pessoas ficam dentro de um cenáculo, orando e clamando a Deus, Deus enche-nos do teu poder, Deus enche-nos do teu poder. Alguns devem ter lembrado que Jesus prometeu isso lá em João 16, ele orou dizendo que ia enviar o Consolador, e eles clamaram, e Atos 2 diz que isso aconteceu, enquanto aqueles 120 irmãos estão orando e pedindo que sobre eles esteja a autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que veio sobre eles um vento tempestuoso, e línguas como de fogo, vão pousando sobre cada um deles, e eles começam a declarar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, e começam a falar em idiomas diferentes entre eles, alguns nem sabiam como se utilizar daquilo, mas falavam, e as pessoas ao redor começaram a ser atraídas, e uma multidão corre, porque algo sobrenatural está acontecendo na igreja de Deus. E eles vêm e se aproximam das portas, das janelas, e começam a ouvir aquela mensagem sendo pregada na sua própria língua. Aquilo é extraordinário, fica todo mundo extasiado. E Pedro se levanta e prega o evangelho. E naquele dia, 3.000 pessoas se convertem. Algo extraordinário acontece, e aquilo continua crescendo, e os apóstolos continuam dando testemunho. Um pouco mais adiante, outras 5.000 pessoas, e essa multidão vai crescendo, a igreja vai chamando a atenção. Com base no que nós vamos anunciar esse evangelho? Aristóteles, o filósofo, dizia que para que você convença um público, um orador convença um público de uma verdade, ele tem que lançar mão de 3 recursos, que ele chamava de ethos, logos e pathos. Ethos é a ética do orador, a sua vida, o que ele crê, a sua experiência, o seu conhecimento. O logos é a palavra, é a agregação das ideias, é o conhecimento a ser transmitido. E o pathos é a empatia,
é a forma como o orador se relaciona com o público, fazendo com que o público também se relacione com ele. E ele dizia que isso era suficiente, sendo bem desenvolvido, para que qualquer orador tivesse sucesso ao lidar com pessoas. O que nós mais precisamos é do poder do Espírito de Deus sobre nós. Do poder do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Porque não é com base em mecanismos humanos que nós vamos atingir o coração das pessoas diante das suas grandes necessidades espirituais e do alto grau de incredulidade que têm guardadas dentro de si. Mas sim pelo poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí isso acontece em Atos 2, e lá em Atos 19 acontece a mesma coisa, aqui entre os judeus, lá entre os gentios. Paulo está pregando na região de Éfeso, e as pessoas começam a se converter, o Espírito Santo desce sobre os gentios, e algo extraordinário acontece, e os judeus observam Paulo de longe e falam: esse camarada está crescendo. Ele está abrindo a boca dele, e as pessoas estão indo atrás dele, e começam a ficar enciumados, mas eles percebem também que quando Paulo chega perto de pessoas que estão possuídas, ou sendo dominadas por um espírito maligno, ele ora por elas, e os espíritos as abandonam. Então Atos 19 conta a história de alguns judeus exorcistas ambulantes, naquela época já tinha isso. Judeus exorcistas ambulantes, eles saíam de lugares em lugares, tentando expulsar demônios das pessoas. E eles chegam num homem e falam assim para ele: esse homem está possesso. E eles dizem: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que deixem este homem. Aí o diabo encarnado no cabra, vira para o judeu e diz assim: espera um pouquinho. Eu sei quem é Jesus. Conheço Jesus. O diabo conhece Jesus? Muito bem. E eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é este homem, esse instrumento de Deus. Eu sei a vida dele, eu sei a autoridade dele. Eu conheço Paulo. Mas e vocês? Quem são vocês? Que autoridade vocês vêm querer me expulsar daqui? E aquele homem avança sobre eles, arrebenta todo mundo, rasga a roupa de todo mundo, e eles fogem desnudos, machucados, feridos, e não conseguem fazer nada. Você está entendendo? Não adianta a gente querer viver com base no poder dos outros. Tem que viver com base no poder que emana do nosso próprio coração, da presença de Cristo em nós, através do seu Espírito Santo. Começa com você. Começa na sua vida pessoal, na sua autoridade pessoal. E aí o Espírito Santo vai nos dar a segunda arma, e a segunda arma é a palavra. Diga comigo, palavra. Palavra, é a palavra. Atos capítulo 3 tem um recortezinho interessante. Pedro chega no templo e tem um mendigo jogado, aleijado, na porta do templo, ali encurvado, e ele vira para Pedro e diz: me dê uma moeda, me dê uma esmola. E Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levanta, toma o seu pano velho e sai pulando de alegria na presença de Deus. O que é que Pedro tinha? Dinheiro? Ouro e prata? O que é que ele tem? Uma palavra. De quem? De Deus. Muita coisa deixa de acontecer na nossa vida e na vida de quem está ao redor de nós, simplesmente porque nós nos recusamos a falar a palavra de Deus. Nós nos recusamos a declarar o que Deus já disse para nós. Talvez esse seja o problema. Talvez o problema seja exatamente porque às vezes nós queremos apenas reproduzir o discurso de outros. Como os judeus exorcistas ambulantes, queriam expulsar demônio em nome do Jesus que Paulo pregava. Às vezes nós queremos pegar a palavra do pastor, a palavra do professor, a palavra do amigo, mas aquilo ainda não é palavra viva dentro de nós. E aí preste bem atenção. Tem dois termozinhos diferentes na Bíblia, que para nós são todos traduzidos como palavra, mas que dão um certo sentido diferente, uma conotação diferente na interpretação bíblica. São as palavras logos e rema, que as duas são traduzidas para nós como palavra. Então logos, você vê lá o comecinho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, palavra, logos. O que é isso? É a palavra escrita de Deus,
a palavra fundamentada de Deus, a palavra que está aqui viva e eficaz, a palavra de Deus que penetra o nosso pensamento, o nosso coração, que nos ajuda a discernir o nosso pensamento. Esta é a palavra, a história dos tempos, permeada da revelação de Deus e da intervenção de Deus na história dos homens, que vai de Gênesis ao Apocalipse, está aqui, é verdade de Deus, é vitoriosa, venceu todos os ataques contra ela e vai continuar até que cada pequeno tio se cumpra na presença de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus, escrita, o Logos de Deus, a verdade divina. Contra a Bíblia, não adianta ninguém se levantar, porque ela permanecerá com a palavra de Deus para sempre. E o rema, o que é? Mateus capítulo 4, no meio da tentação, o diabo, muito esperto, tenta Jesus de todas as formas. O que ele usa para isso? Ele usa a palavra de Deus. E Jesus vira-se para o diabo e diz lá em Mateus 4,4, repete Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus usa a expressão palavra nesse texto, ele não usa logos, ele usa rema. O que é o rema então? O rema é esta palavra de Deus, é este logo de Deus, são os fragmentos deste logos que se transformam numa grande e poderosa revelação de Deus para o nosso coração. Sabe por quê? Porque senão isso aqui se torna um livro frio, que você pega, vasculha para lá, vasculha para cá, lê o que você quer, concorda com uma coisa, não concorda com a outra, acha uma interessante, acha outra confusa, e você não sabe para onde você vai. É palavra, está aqui, é poderosa, mas parece que não faz efeito nenhum em você, na sua vida. E aí algumas pessoas começam a usar a Bíblia como amuleto. Eu conheci um camarada que usava uma Bíblia em cima do painel dianteiro do carro. Eu disse: para que você usa, rapaz? Vai estragar com o sol. Eu disse: não, é porque eu não gostaria de bater de frente. Quando é um belo dia, ele está parado no semáforo, vem um camarada e pum, enche a traseira dele. Aí ele comprou uma Bíblia e botou no banco de trás. Não é? Botou a Bíblia atrás para poder... As pessoas pegam uma Bíblia e colocam abertas em cima de um móvel na casa, no Salmo 91, não é? Botam lá no Salmo 91 e fica lá a Bíblia aberta. Ninguém da casa lê, ninguém lê as Escrituras, ninguém tem um compromisso com ela, ninguém folheou qualquer outro capítulo. Está lá como se fosse um amuleto. Mas tem que chegar uma hora em que você pega essa palavra e você ora assim: Deus, eu vou começar a ler tua palavra. Eu vou ler, até que o teu Espírito Santo traga revelação do Senhor sobre a minha vida. Traga clareza, ilumine os meus olhos, para eu enxergar o que é isso, o que é que esse texto está falando, como ele se aplica na minha vida. Isso é o rema de Deus. Eu era solteiro, morava com uma irmã minha, e era um dos pastores na Igreja Batista Memorial de Santos, e passei uma semana muito aflito, com um monte de problemas, um monte de coisas que deram errado. Pense naquela semana que você está assim, injuriado, tudo que você fez deu errado, e nada deu certo, os seus planos se frustraram, e eu estava desanimado, e sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, e eu fui para casa, eu morava com minha irmã, e as minhas duas sobrinhas estavam dormindo, e eu passei por elas no quarto, fui, tomei um banho, vim, sentei, tinha uma mesinha, eu abri a Bíblia, e disse: Deus, fala comigo. Meu coração está tão pesado, Senhor, eu não estou com vontade de ler, eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de fazer nada, mas eu só vou levantar dessa cadeira quando o Senhor falar ao meu coração. E aí eu li a carta toda de Efésios, e li a carta toda de Filipenses, e entrei pelo primeiro capítulo de Colossenses, capítulo 1. Quando eu chego no verso 13, o versículo pula da Bíblia e cai dentro do meu coração. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eu levanto da cadeira e digo: glória a Deus! E estou com o meu coração todo renovado, todo feliz, e todos os problemas da semana acabaram, e eu estou completamente consciente da soberania de Deus sobre a minha vida. Você sabe o que é isso? É o rema de Deus, aquela coisa que vem assim, e sai da palavra de Deus, e preenche o seu coração. Alguns de nós, há muito tempo, não nos isolamos num canto, e desligamos todos os aparatos de comunicação ao nosso redor, que nos fazem indispensáveis à vida.
há muito tempo, não nos isolamos num canto e olhamos para Deus e dizemos: Deus, até que o Senhor fale ao meu coração, eu não saio desse lugar. E aí sabe o que acontece? Quando você vai reproduzir a palavra, ela não causa efeito na vida de ninguém. Não causa impacto na vida de ninguém. As pessoas ouvem você falar, me ouvem falar, para elas é só mais uma religião, é só mais um conceito, aquilo não é palavra viva, não é algo de Deus, não tocou seu coração. Como esperamos que toque o coração de outros? Não falou conosco, não nos trouxe revelação de Deus, não nos acusou dos nossos pecados. Como esperamos que isso aconteça na vida de outros? Não vai acontecer. A palavra de Deus merece prioridade no nosso coração. Ela merece prioridade, porque é a palavra viva, poderosa, que transforma, é a certeza absoluta, inequívoca de que Deus está falando conosco, palavra declarada com autoridade e cujo cumprimento é certo da parte de Deus. Além disso, a outra arma é a oração, e nós sabemos disso. A oração é o grande desafio que acompanha a verdade de Deus. Se você está consciente do poder do Espírito Santo, da autoridade que foi colocada sobre a sua vida, se você está vivendo debaixo, submisso à palavra de Deus, amando essa verdade, priorizando-a na sua vida, isso vem acompanhado da oração. Este elemento fundamental, este elemento necessário, este elemento que faz com que as coisas de Deus aconteçam no meio da igreja, coisas ordinárias e coisas extraordinárias, que as coisas aconteçam na nossa vida, ou como diz Paulo César em uma das suas músicas, desamarra o nó da nossa vida, desfaz esse nó, é a oração. Aí tem um recorte interessante em Atos, que é no capítulo 12, que a igreja está crescendo, está avançando, está crescendo, e ela começa a se organizar como igreja, ela institui os líderes e os diáconos, e ela começa a desenvolver um projeto social, entregar comida para as viúvas carentes, enfim, a igreja está ali se movimentando, e de repente, Estevão foi morto. Primeiro mártir da igreja. Logo em seguida, Herodes vem e passa Tiago no fio da espada. Outro líder da igreja. E Herodes manda prender Pedro. E Pedro vai parar na prisão. E a igreja para e fala: meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? A gente está batalhando, a gente está falando a verdade, está pregando o evangelho, e os nossos líderes estão morrendo. E o Senhor diz: vão orar. E eles se reúnem nas casas e começam a orar, a clamar a Deus: Senhor, Senhor, socorre-nos, Senhor, socorre, Senhor, liberta os teus servos, Senhor, dá a eles liberdade para pregar. E eles continuam orando, e lá dentro da prisão, Pedro está preso entre cadeias, amarrado com a mão de um lado, a mão de outro, um tronco atravessando, prendendo o seu pescoço, um guarda do lado direito, outro guarda do lado esquerdo, e do lado de fora uma guarnição de soldados, guardando a entrada da prisão. E enquanto a igreja está orando, o anjo do Senhor desce até onde Pedro está, o toma pela mão, o liberta das cadeias, passa entre todos os soldados sem que eles sejam vistos. Passam entre os soldados, atravessam a guarnição, atravessam a porta, saem na rua, e o anjo caminha com Pedro até a esquina da casa onde os irmãos estão orando. Ali o anjo vai embora, e Pedro vai à casa e bate a porta. E vê uma menininha chamada Rod, e ela fala assim: quem é? Ele diz: é Pedro. E a menina fica cheia de alegria e volta correndo e diz: gente, vocês não vão acreditar. Sabe quem está batendo na porta? Não, quem? Pedro. Deixa de ser besta, menina. É Pedro, Pedro está aí fora. Aí um outro diz assim: olha, gente, vai ver que não é Pedro, mas é um fantasma dele. Os irmãos estão orando e nem conseguem entender o poder da oração. O que é que a oração pode fazer naquele momento? E eles vão à porta, e é Pedro mesmo. O Senhor o libertou pelo poder da oração. Fantástico. Quanto tempo gastamos orando? Esta semana eu ouvi a última pregação do pastor David Wilkerson. Você já deve ter ouvido sobre ele. David Wilkerson foi o precursor do ministério Desafio Jovens. Ele começou seu ministério muito cedo, quando ele pegou uma revista e viu nessa revista a foto de 5 jovens que haviam sido assassinados na Times Square, em Nova York.
E ele falou, Deus, não é possível que isso possa acontecer. E ele foi para Times Square e disse, Deus, eu quero começar um projeto aqui. E ele começou a trabalhar com aqueles jovens viciados e foi trabalhando. E aquilo foi se avolumando, se avolumando, se avolumando. E foi criando um grupo intenso. E criou o Desafio Jovem. E começou a esparramar por outros estados dos Estados Unidos. E avançou pelo mundo afora. Chegou no Brasil. Vários programas do Desafio Jovem. Essas casas de recuperação chamadas Desafio Jovens. E David Wilkerson trabalhando ali firmemente. E aquilo começou a se aglutinar e se tornou uma poderosa igreja, a igreja do Tabernáculo na Times Square, e ele serviu nessa igreja por quase 50 anos, pregando o evangelho. A igreja explodiu, uma das maiores igrejas do mundo hoje. Que coisa extraordinária. Este homem com 74 anos, em 2009, sobe num palco, algum tempo antes de morrer, ele morreu num acidente de carro, ele sobe num palco e tem vários pastores no encerramento de um congresso, pastores do país inteiro presentes. E ele se senta numa cadeira, já bem debilitado, e diz, hoje eu quero conversar com vocês. E começa a falar sobre a sua experiência, sobre quantas vezes ele se viu desmotivado em relação à sua vida, ao seu ministério, e ele ia buscar a Deus, e clamar pela presença do Senhor. De vezes em que ele dizia para a mulher dele, olha, você sabe onde eu vou estar? Eu vou entrar no carro, está vendo aquela estrada lá no alto do morro, no meio do mato? Ela disse, sim, eu vou estar parado naquele lugar lá. Daqui você pode me ver, mas eu só saio do carro quando Deus falar ao meu coração. E ele pegava o carro e ia até lá, e parava o carro, e ficava às vezes dias orando, buscando a presença de Deus. Um homem extremamente ocupado, um homem com grandes responsabilidades nos ombros, mas que aprendeu a utilizar-se da oração como uma arma poderosa de Deus. E aí no meio da sua pregação, ele diz algo que choca o meu coração. Ele diz assim, jovens, eu tenho viajado por mais de 60 países ao redor do mundo. E trago a vocês uma triste constatação. Pastores, líderes, obreiros, não oram. Não oram. Não buscam a presença de Deus. Querem levar um ministério com base na sua inteligência, na sua formação. E aí ele diz outra coisa, que até eu achei interessante, porque eu ouvi isso na terça-feira, quando foi quinta-feira à noite, aqui no culto de quinta, o pastor, o Hélio pregando, falou a mesma coisa. Em 2009, David Wilkerson disse, os pastores, ao invés de orar, estão buscando entretenimento, e um dos maiores que tem desviado esses homens da oração é o Facebook. Quanto tempo gasto vasculhando a vida das pessoas? O que é que o cara comeu? O que é que deixou de comer? Hoje em dia está assim. O cara vai numa churrascaria, o garçom vem, ele tira uma foto do garçom, já manda. Aí todo mundo fica sabendo que ele está na churrascaria. No outro dia ele está comendo coxinha na esquina, ele tira a foto da coxinha e manda a coxinha para todo mundo. E as pessoas ficam correndo atrás disso. E olha, comprou coxinha. Olha, que ele foi passear não sei onde. Comprou um sapato novo. E as pessoas ficam vasculhando a vida umas das outras. E aí vão enveredando por um caminho meio de ciúmes. Porque, tá vendo? Olha lá, o marido dela me levou ela não sei para onde. Você não me leva para lugar nenhum. E aí começa a se comparar. E vão. E alguns começam a olhar para o seu casamento. E as insatisfações naturais do casamento têm feito com que... Presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção. Olha para mim aqui, tem feito com que muitos casais casados vão atrás de ex-namoradas e ex-namorados no Facebook. É só para uma conversinha tola, besta, idiota. Tolo, besta, idiota é você que está fazendo isso. Você não está percebendo que isso está destruindo sua vida, que você gasta horas em frente à tela do computador, mas você não gasta 2, 3 minutos na presença de Deus em oração. É verdade ou não é? Como esperamos impactar? Como esperamos que o nosso ministério tenha expressão? Como esperamos que a nossa igreja seja conhecida e a nossa mensagem poderosa e vença barreiras? Se nós não oramos, se não buscamos a face de Deus, se não buscamos a presença de Deus em oração. O entretenimento tomou conta da nossa vida. E nós que poderíamos usar o Facebook como uma excelente ferramenta para divulgar o que cremos,
E eu louvo a Deus pelos cristãos que não têm medo de reproduzir trechos de uma mensagem, trechos bíblicos no seu Facebook e enviam para quem quer que seja. Eu louvo a Deus por eles, mas eu lamento aqueles que ficam trabalhando em cima de trivialidades o tempo todo, vasculhando a vida das pessoas, futricando aqui e ali, perdendo o seu tempo precioso e jamais gastando sequer alguns minutos na presença do Senhor em oração. Essa é a razão pela qual muitas vezes o nosso ministério não avança, a nossa vida pessoal não avança, alguns dos nossos problemas não são vencidos. A falta de oração, da qual temos que nos arrepender. A quarta arma de Deus para nós, recurso de Deus para nós, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo chama em Efésios capítulo 6, verso 16, de escudo da fé, ou seja, a fé é aquele elemento protetor. Quando você analisa a vida de Paulo no livro de Atos, você percebe que no começo ele tem um ministério, ele tem perseguições, ele sofre, ele apanha, ele é apedrejado, ele é preso, e ele não perde a sua confiança, ele está ali certo de que Deus falou ao seu coração, e ele confia na palavra de Deus, e isso é fé. Fé não é um pensamento positivo. Fé não é uma mensagem positivista. Fé é a certeza de que Deus falou ao nosso coração. E quando você sabe que Deus falou com você, você obedece. Mesmo que você pague um preço caro, alto, você obedece. Ocorre que do capítulo 21 até o 28 de Atos, esses 8 capítulos narram um tumulto imenso sobre a vida de Paulo. Paulo é preso, ele volta para Jerusalém, o Senhor o manda voltar, e ele volta confiante, e alguns profetas o param no meio do caminho. As filhas de Ágabo dizem: Paulo, não volte para lá, porque se voltar para lá, você vai ser perseguido, cadeias e prisões esperam você. E Paulo diz: o que é que vocês estão fazendo? Me constrangendo o coração, porque eu estou pronto não só a ser perseguido, mas a morrer pelo Evangelho de Jesus. E ele volta, e quando ele volta e começa a pregar, ele é preso. Primeiro pelos principais do templo. E aí eles começam a jogá-lo de um lado para outro, ele é levado ao Sinédrio. Do Sinédrio ele é levado ao governador da província. Do governador da província ele é arrastado ao imperador romano. E o imperador romano quer mandar ele para o rei. Ninguém suporta Paulo. A presença de Paulo incomoda todo mundo. A mensagem dele rasga corações, denuncia o pecado. E eles querem acabar com a vida dele, e ele vai sendo batido de um lado para outro, e pega aquela viagem terrível para ir para Roma. E quando chegam próximos à ilha de Malta, o navio começa a ser batido pelas ondas, começa a ser batido, e é uma tempestade que dura dias, semanas. E aqueles homens começam a remar, e eles não conseguem, aquela embarcação começa a flutuar de um lado para outro, a ser jogada, abatida, e eles precisam jogar a carga fora, e jogam toda a carga, toda a mercadoria, e quebram os mastros e jogam na água para aliviar o peso, para que esse barco continue boiando. E no meio desse tumulto, quando os homens começam a desanimar, e todo mundo começa a entregar os pontos já para a morte, dizendo: não tem mais jeito, nós vamos morrer aqui. Paulo levanta entre eles assim: atenção, senhores, eu garanto para vocês que nenhum mal vai acontecer a nenhum de vocês. Mas como você sabe disso? Você é adivinho? Você tem bola de cristal? Não. Lá atrás, em Atos 23, verso 22... quando Paulo está desanimado também, diante de todas as provações que estão se abatendo sobre ele, o Senhor aparece para ele de noite e diz assim: coragem, Paulo, porque do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que você o faça em Roma também, então você vai chegar lá em Roma. E Paulo agora está confiante nisso, ele tem fé para dizer: nós vamos vencer. Fiquem tranquilos, vamos continuar remando, vamos continuar lutando, se levantem, vamos lá. E a embarcação chega até perto da ilha de Malta e se quebra nas pedras, e cada um vai pegando lá um pedaço de pau e vai boiando, e todos eles são salvos. E chegam na beira da praia, os bárbaros vêm e os cercam e trazem cobertores, e trazem um pouco de comida, e fazem uma fogueira para aquecê-los, e Paulo vai pegar um graveto para jogar na fogueira. O que acontece? Uma cobra vem e enrola no seu braço, e os bárbaros dizem: oh, coitado desse aí, esse aí não tem jeito. Esse aí está sendo perseguido pelos deuses. Esse aí, o destino dele está traçado, porque ele vai morrer, porque escapou de uma tempestade daquela. Quando chega aqui, uma peçonhenta dessa, um animal peçonhento desse, avança sobre o braço dele. Pedro
Paulo levanta o braço com aquela cobra e faz assim, sacode ela no fogo e fica todo mundo olhando para ele esperando ele desmaiar. E Paulo não só não desmaia, como prega o evangelho para todo mundo. Sabe o que é isso? É o poder da fé. Nós precisamos usar a fé que Deus nos deu. Senão nós não vamos avançar. Senão não vamos mais para frente. Senão não daremos testemunho. Dependemos da fé. E a última arma que eu quero falar hoje é a adoração. Adoração é muito importante. Atos 16 conta a história de Paulo na cidade de Filipos. Ele chega em Filipos e começa a pregar o evangelho. Há uma jovem adivinhadora na cidade e ela dá lucro a vários homens, porque eles usam aquela mulher para poder retirar dinheiro das pessoas. E essa mulher vai perseguir Paulo, e Paulo percebe que ela está sendo oprimida por um espírito maligno, coloca a mão sobre ela, ora por essa mulher é transformada e ela abandona a feitiçaria. E quando ela abandona a feitiçaria, deixa de dar lucro, os homens da cidade se revoltam contra Paulo e Silas. Lançam mão deles, levam esses homens, levantam uma acusação falsa, e eles são presos, e levam um monte de chibatada. Eles chegam a cortar as costas deles todas, com aqueles chicotes que tinham bolinhas na ponta, e machucam e ferem. Eles estão em carne viva, e são jogados no calabouço, e ali existem vários outros presos, ao lado deles. Meia-noite, esses dois homens olham um para outro e eles estão fazendo o quê? Lamentando, não é? Dizendo, ó Deus, ó vida, ó azar. Por que, Senhor, essas coisas estão acontecendo conosco? Somos tão fiéis, servos do Senhor, crentes, firmes. Por que essas coisas estão acontecendo? Não é isso que eles dizem? Não. Eles levantam a voz em adoração a Deus. Eles exaltam o nome do Senhor, eles declaram a soberania de Deus, eles declaram a confiança deles no Senhor, que está conduzindo aquele momento doloroso, difícil das suas vidas. Deus não se esqueceu deles, Deus é fiel. E eles estão ali declarando a fidelidade de Deus. Enquanto eles estão adorando ao Senhor, o que acontece? Há um tremor. E as janelas se arrebentam, e as portas se abrem, e as cadeias que estão prendendo eles, todas elas caem por terra. E o carcereiro sai do lugar dele e vem correndo, e quando ele entra e vê aquele tumulto, e todos os espaços abertos, ele fala, pronto, eu vou me matar, porque é melhor que eu me mate do que sofrer na mão do imperador. E quando ele pega a espada para se matar, Paulo diz, não te faças nenhum mal. Por quê? Você lembra? Todos nós estamos aqui. Peraí. Quem está aqui? Quem? Todos nós. Nós quem? Paulo, Silas e quem mais? Os outros presos. Agora imagina você, presídio de Salvador, lotado. Dá um tremor de terra aqui, caem as grades todas, o muro cai. 1 minuto, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não fica um. Esses homens não saíram de lá de dentro. O carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para a casa dele, cuidou das feridas, voltou. Os presos estavam lá, organizou tudo, botou tudo no lugar, e os presos continuaram lá. Sabe por quê? Porque os presos ficaram tão tocados pela adoração sincera do coração de Paulo e Silas, tão tocados, que eles preferiram continuar presos, mas estar perto de homens de Deus. A primeira vez que eu ouvi essa música foi no enterro da filha do pastor Marcos Prudêncio. Alguns aqui conhecem bem essa história. A esposa dele ficou grávida, e lá para o 3º, 4º mês de gestação, os médicos descobriram que a criança tinha um problema grave, que é denominado síndrome de Edwards. E nesta síndrome a gestação quase nunca é levada até o fim. E se for levada até o fim, se a criança nascer, a criança nasce com graves deformidades morfológicas no cérebro. E a médica chegou para ela e falou, olha, não tem nenhuma condição de você continuar essa gestação. Nenhuma. Nós vamos ter que interromper essa gestação. E ela olha para a médica e diz, eu vou orar.
depois eu te dou uma resposta. E ela volta para casa e começa a buscar a presença de Deus, e começa a orar ao Senhor, e começa a clamar ao Senhor, e o Senhor traz uma paz profunda ao coração dela. E ela volta para a médica e diz assim: eu vou dar sequência à gravidez, à gestação. E a médica diz: você é doida? Como? E aí uma junta médica vem e chamam psicólogos e chamam psiquiatras e um bando ao redor dela e colocam ela no meio e dizem: você é doida, você não pode continuar essa gestação. Ela diz: Deus falou para continuar, eu vou continuar. Eu tenho paz em Deus, eu vou continuar. Mas você vai perder sua vida se essa criança nascer. Ela vai ser uma criança que vegeta. Ela disse: eu vou levar a minha gestação até o fim. E tem mais. É uma menina, não é? É. O nome dela vai ser Vitória. E aí levou a gestação até o fim. Cumpriram-se os 9 meses. A criança nasceu, cheia de problemas, com a perspectiva de dar muito trabalho. 2 semanas depois, nós estávamos no acampamento. O pastor Marcos estava pregando no nosso acampamento. E alguns minutos antes dele assumir a palavra, o pessoal estava num período de louvor. O telefone dele tocou, eu estava do lado dele, ele atendeu o telefone. E a expressão do rosto dele transmitiu o que havia acontecido. Ele desligou, olhou para mim, eu disse: Marcos, se você quer sair agora, sai agora. Eu vou com você, eu te levo no hospital. Ele falou: não precisa. A minha filha morreu. Mas eu vou pregar. Depois eu vou embora. E ele foi, pregou, trouxe uma mensagem de Deus para nós. Depois saiu de lá e foi para casa para dar assistência à esposa e à família, enfim, providenciar tudo. No dia seguinte nós fomos ao enterro. E foi muito emocionante, muito impactante chegar lá, ver a igreja toda ali como uma família, ao lado do casal, fortalecendo, abençoando, amparando. E foi assim uma mistura no ambiente, porque algumas pessoas estavam inconformadas. Algumas pessoas da igreja disseram: Deus, nós oramos para que o Senhor fizesse um milagre na vida da Vitória. Nós oramos para que o Senhor a consertasse, para que o Senhor a curasse, para que o Senhor fizesse algo extraordinário nela. Estava assim aquela mistura, todo mundo ali, todo mundo chorando, todo mundo impactado. E num dado momento, Esther pediu a palavra, e com uma serenidade muito grande, muito grande. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei exatamente onde eu estava, a vendo assim ao lado do esposo e todo mundo em volta. Ela disse: gente, o nosso coração não tem que se entristecer, porque Deus executou de maneira muito clara a vontade dele sobre a vida de Vitória. Por isso ela é vitoriosa. Só nos resta uma coisa: adorar a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. E aí foi a primeira vez que eu vi esse cântico que nós vamos cantar agora. O cântico dizia: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de água viva, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável da vida ao coração. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio. Adore ao Senhor nesse momento. Rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Você seria capaz de adorar a Deus quando coisas difíceis acontecem com você? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pense nos últimos dias, nas últimas semanas. Pense nas situações que aborreceram você. Pense nas situações que trouxeram angústia ao seu coração, medo, tristeza, raiva.
Quais foram as coisas que tanto aborreceram você? Quais são as suas preocupações? Você seria capaz de olhar para Deus e dizer: Deus, eu te adoro, porque tudo que o Senhor faz está certo, Senhor. Tudo que o Senhor faz é bênção do Senhor. O Senhor não erra, o Senhor é soberano, o Senhor controla com muito cuidado toda a nossa vida. Você é capaz de dizer isso para Deus? Adore ao Senhor agora. Quem sabe você praguejou, reclamou, murmurou, achou ruim da sua vida, e nós precisamos lançar a mão da adoração. A adoração é o elemento poderoso de Deus na nossa vida, porque nós dizemos para Deus: o Senhor é soberano sobre a nossa vida, o Senhor é fiel, o Senhor não erra, o Senhor coloca as coisas diante de nós conforme a tua vontade, e a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Quando você adora, você diz isso para Deus. Por isso não podemos adorar a Deus só quando coisas aparentemente boas acontecem, mas quando coisas difíceis acontecem, devemos adorar a Deus também. Você está ouvindo falar sobre armas de Deus, recursos de Deus, que não estão distantes de nós, que Deus colocou à nossa disposição: o poder do seu Espírito, o poder da sua palavra, o poder da oração, o poder da fé e o poder da adoração. Deus colocou essas coisas à nossa disposição. Rapidamente, irmãos, nós começamos a depender dos recursos humanos, daquilo que nós alcançamos, e deixamos de depender de Deus. Você acha que porque você paga hoje um plano de saúde, você vai ser mais abençoado hoje do que no passado, quando você não podia? O mesmo Deus que cuidou de você lá, cuida de você hoje. Você acha que é porque você ganha um pouco melhor hoje, que você vai poder comprar todas as coisas? Não vai não. Você vai ter que continuar dependendo de Deus na oração, vai ter que continuar confiando nele, na graça dele, no poder dele, na autoridade do nome de Jesus. Nós não dependemos de nós, queridos, não dependemos dos nossos recursos. A igreja não será vencedora e influente porque ela vai ter um grande templo, porque ela vai ter programas de TV, ou projetos sociais, ou estrutura. Não. A igreja do Senhor vai avançar para o meio dessa cidade, e vai ser influente, e vai exercer a sua autoridade, quando estiver vivendo debaixo do impacto do poder do Espírito Santo de Deus, debaixo da oração, da fé, da palavra e da adoração. Então adora o Senhor nesse momento. E se você teve uma semana muito aflita, levanta a sua mão e diga: Senhor, eu quero te adorar agora, por tudo que aconteceu. Levanta para Deus e diz: Deus, eu quero te adorar, eu quero adorar o Senhor. E fala isso para Deus, aí onde você está. Fala ao seu coração, adore ao Senhor agora. Exalte o nome do Senhor, glorifique a Deus por todas as coisas. Ele é Senhor sobre sua vida, Ele é o teu Salvador, Ele é o Senhor que ama você. Glorifique o nome de Deus agora. Diga a Ele: louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro por tudo, todos os lados. Eu adoro ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado por esses recursos do Senhor colocados à nossa disposição. Senhor, quebra o nosso coração diante do Senhor, Pai. O Senhor sabe quantas vezes nós ficamos tão dependentes de nós mesmos por causa da nossa arrogância. Dependemos dos nossos recursos, dependemos do nosso conhecimento, das experiências que tivemos, dos anos de vida, e deixamos de depender do Senhor. Pai, o Teu Evangelho é tão simples, Senhor, e o Senhor tem colocado isso diante de nós com tanta clareza. Torna esta palavra uma realidade no nosso coração, em nome de Jesus. Faz-nos viver debaixo do impacto, da presença, da autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor.
Faz-nos viver debaixo do impacto da Tua palavra, Senhor. Faz de nós homens e mulheres que buscam a Tua presença em oração e que colocam a oração como prioridade das suas vidas. Faz-nos homens e mulheres com fé no coração, porque a fé é o elemento do Senhor, através do qual as montanhas são mexidas, são movidas. E ajuda-nos para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em qualquer circunstância, nós queremos alçar a nossa voz ao céu e declarar a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Abençoa cada um aqui nesta noite, Senhor. Senhor, se houver alguém aqui que ainda não entregou seu coração a Cristo, Senhor, eu sei que o Senhor tem dado testemunho da Tua verdade no coração dessa pessoa. Então que ela possa voltar-se para o Senhor com confiança, em adoração, em submissão ao Senhor e entregar ao seu coração a sua vida, Pai. Abençoa cada um nesta noite. Que o Teu amor, a graça preciosa de Cristo Jesus e a consolação e a plenitude do Espírito Santo de Deus seja com todos.